Santo, santo, santo é o Senhor, bendito és tu, ó Pai, que reina, que vive, que opera maravilhas. Grandes são as obras das tuas mãos, por isso eu adoro, exalto, glorifico, bendigo o teu nome, ó Pai, que é santo, santo, santo. Tu és, ó Deus, soberano e digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Quero começar, meu Deus, aqui consagrando a Ti este momento que eu separo para ler, meditar a palavra santa do Senhor. Esta palavra que traz vida, refrigério, alegria, paz, comunhão, transforma a minha vida, o meu viver e também a vida de cada um que se propõe a ler, a ouvir, a meditar, Senhor, junto comigo a Tua Escritura. Por isso, ó Pai, eu peço, envia o Teu Santo Espírito para estar nos ensinando, nos conduzindo, nos atraindo para Ti, Senhor, e termos um coração voltado para Ti. Dai-nos a paz que intercede todo entendimento através, meu Deus, da leitura. Que o Senhor opere em nossas vidas, faça, Senhor, milagres acontecer. Assim eu te louvo, eu te agradeço por tudo que é e por tudo que faz na vida de todos nós. Somos completamente dependentes de Ti. Por isso, Pai, adoramos, exaltamos e glorificamos o Teu nome para sempre. Venha a nós, ó Deus, o Teu reino. Faça em nós, ó Deus, a Tua vontade. Aleluia, amém. Graça e paz a todos que me ouvem neste momento. Meu desejo é que a graça, o favor e a bondade de Deus seja constantemente derramada sobre sua vida, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas como o orvalho da manhã, que você possa ser restaurado, fortalecido e cheio da presença de Deus. Amém? Estou hoje aqui para mais um dia dar continuidade nesta leitura santa. E como nós estamos lendo o livro de São João, hoje eu convido para ouvir a leitura do capítulo 9 para a glória de Deus. E hoje este capítulo ele vai nos ensinar a respeito do sexto sinal que o Senhor Jesus fez quando estava andando com os seus apóstolos, quando ele estava, fazendo e ensinando. E esse sexto sinal é a respeito do cego, o cego de nascença. Amém? Então, começa a dizer no capítulo 9, versículo 1, que Jesus cura a cegueira dos homens. E diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: não foi ele que pecou, nem seus pais, mas ele é cego, para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Está chegando a noite e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isso, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse: vá se lavar na piscina de Siloé. Esta palavra quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Glória a Deus. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, perguntavam: não é ele que ficava sentado pedindo esmola?
uns diziam: é ele mesmo. Outros, porém, diziam: não é ele não, mas parece com ele. Ele, no entanto, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que os seus olhos se abriram? Ele respondeu: o homem que se chama Jesus fez barro, ungiu meus olhos e me disse: vá se lavar em Siloé. Eu fui, me lavei e comecei a enxergar. Perguntaram-lhe: onde está esse homem? Ele disse: não sei. Versículo 13. Pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer ver. Então levaram aos fariseus aquele que tinha sido cego. Era sábado o dia em que Jesus fez o barro e abriu os olhos do cego. Então os fariseus lhe perguntaram como é que tinha recuperado a vista. Ele disse: alguém colocou barro nos meus olhos. Eu me lavei e estou enxergando. Então os fariseus disseram: esse homem não pode vir de Deus. Ele não guarda o sábado. Outros diziam: mas como pode um pecador realizar esses sinais? E havia divisão entre eles. Perguntaram outra vez ao que tinha sido cego: o que você diz do homem que abriu os olhos, que abriu os seus olhos? Ele respondeu: é um profeta. As autoridades dos judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista, até que chamaram os pais dele e perguntaram: este é o filho que vocês dizem ter nascido cego? Como é que ele agora está enxergando? Os pais disseram: sabemos que é o nosso filho e que nasceu cego. Como é que ele agora está enxergando? Isso não sabemos. Também não sabemos quem foi que abriu os olhos dele. Perguntem a ele. É maior de idade e pode dar explicação. Os pais do cego disseram isso porque tinham medo das autoridades dos judeus, que haviam combinado expulsar da sinagoga quem confessasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: é maior de idade, pergunte a ele. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e disseram: confesse a verdade. Nós sabemos que esse homem é um pescador. Ele respondeu: se ele é, pecador. Vou ler de novo. Então as autoridades dos judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego e lhe disseram: confesse a verdade. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu: se ele é pecador, isso eu não sei. Só sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Eles insistiram: o que é que ele fez? Como foi que abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me escutaram. Por que vocês querem ouvir de novo? Será que também vocês querem se tornar discípulos dele? Então insultaram o cego curado e disseram: você é que é discípulo dele. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés,
Mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele é. Ele respondeu: isso é de admirar. Vocês não sabem de onde ele é. No entanto, ele abriu os meus olhos. Sabemos que Deus não ouve os pecadores, mas ouve aquele que o respeita e faz a sua vontade. Nunca se ouviu falar que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não vem de Deus, não poderia fazer nada. Eles disseram: você nasceu inteirinho no pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Versículo 35. Jesus torna cego os que pensam ver. Jesus torna cegos os que pensam ver. Jesus, ouvindo dizer que tinha expulsado aquele que fora cego, foi à procura dele e perguntou-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é ele, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo. É aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: eu acredito, Senhor. E se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: será que também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos. O pecado de vocês permanece. Aleluia. Então, eu acabo de ler aqui, para a glória de Deus, o capítulo 9 do livro de São João. Amém? E eu gostaria, então, de comentar a respeito do que nós lemos, que o Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, abrir a nossa visão espiritual, para que com a graça e a bondade e o favor de Deus, nós possamos compreender esta palavra revelada. Amém? Venha, ó Espírito Santo, instruir a cada um que ouve, instruir a mim que leio. Revela-te para nós, ó Pai. E aqui, meus queridos, neste capítulo 9, desde o versículo 1 ao versículo 12, onde aqui no versículo 1 nós estamos aprendendo sobre a cura, né, daquela cegueira daquele homem, né, e João ele usa esse subtítulo: Jesus cura a cegueira dos homens. E João quer nos ensinar aqui, através dessa história do cego de nascença, que aquele cego de nascença, ele vem simbolizar para nós o povo que nunca tomou consciência da sua própria condição de oprimido e por isso não chegou a ver a verdadeira condição humana. Amém? Então, aquele cego de nascença, ele simboliza isso. Ele simboliza o povo que nunca tomou consciência da sua própria condição de oprimido e por isso não chegou a ver a verdadeira condição humana. O objetivo, né, para o qual Deus criou. Deus, ele curou aquele cego para que ele pudesse ter vida,
para que ele pudesse ter consciência do que ele é. Então, o cego de nascença, ele vem mostrar isso, né? Ele simboliza isso, o povo que nunca tomou consciência da sua própria vida, da sua própria condição de oprimido e por isso não chegou a ver a verdadeira condição humana, enquanto que o objetivo para o qual Deus o criou. A missão de Jesus, então, aqui, como Paulo ensina, a missão de Jesus e dos que acreditam nele, ou seja, todos que acreditam em Jesus, a missão nossa é mostrar essa possibilidade a partir de uma prática concreta, né? Mais do que com palavras. Deus, ele agia, ele mostrava, ele fazia as ações dele, ele mostrava essa possibilidade a partir de uma prática concreta, né? Mais do que com palavras. E aqui do versículo 13 ao versículo 34, João ele fala aqui no subtítulo que o pior cego é aquele que não quer ver, e ele nos traz a reflexão a respeito da ação de Jesus. Ele nos mostra através do que foi lido que a ação de Jesus abala as ideias religiosas dos representantes do poder. Estes, em primeiro lugar, procuram transformar o fato que ocorreu em fraude. Eles querem, de alguma forma, encontrar uma forma que eles consigam comprovar que aquela atitude foi uma fraude. Então, a atitude, a ação de Jesus vem abalar as ideias religiosas daqueles que representavam o poder. Eles, em primeiro lugar, eles procuram transformar o fato em fraude. Então, não conseguindo, eles recorrem à sua própria autoridade para definir o que está ou não de acordo com a vontade de Deus. Apegado às suas ideias, eles então negam o que é evidente e invertem as coisas, defendendo a todo custo sua posição de privilégio e poder. Para eles, Deus prefere a observância da lei ao bem do homem. Então, por fim, eles chegam, então, recorrem à violência, né? Porque eles expulsaram aquele homem que era cego, que foi curado, começou a ver. Então, eles não tendo sucesso, as ideias deles, eles negam o que foi evidente e eles inverteram então as coisas, defendendo a todo custo a sua posição de privilégio e poder. Então, para eles, na concepção deles, no entendimento deles, eles acreditavam que Deus preferia a observância da lei, né, ao bem do homem. Então, quando eles não conseguem, eles usam da sua força para expulsar o homem da comunidade, marginalizando-o, né? Então, pretendendo possuir a luz, eles se tornam cegos e querem cegar também os outros. Então, eles estavam cegos, mas eles pretendiam, né, pretendendo possuir a luz, eles se tornam cegos e querem cegar os outros. E para meditar também do versículo 35 ao 41, quando João usa esse subtítulo, Jesus torna cego os que pensam ver, né? Então, quando João ele escreve
esses versículos, ele está nos mostrando que curado por Jesus, o homem enfrenta a luta com os dirigentes de uma sociedade cega que o afasta, né? Foi a consequência que foi causada naquele homem. Ele foi curado por Jesus. Então, a partir do momento que ele foi curado por Jesus, o homem, ele enfrenta a luta com os dirigentes daquela sociedade cega que o afasta. E assim também nós passamos por tribulação quando nós também não desistimos de crer em Deus. Opressões acontecem, oposições vêm contra nós, por quê? Porque nós aceitamos a cura que Jesus fez por nós. Nós aceitamos o sacrifício, nós confessamos a nossa fé em Deus e por muitas vezes que nós cremos, muitas vezes nós somos deixados de lado, porque o mundo que não quer. E nós vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Então, muitas vezes, nós também passamos pelo papel desse homem que antes era cego, mas passou a ver. Amém? Então, ele mudou completamente a sua vida. Por quê? Porque ele foi curado por Jesus. E o Senhor Jesus, pelo poder que há no sangue precioso dele, ele continua ainda curando, ele continua ainda trabalhando, ele continua ainda operando, ele continua ainda fazendo e vai fazer até a sua volta para sempre, porque Deus não muda. Então, como eu estava aqui meditando desses versículos 35 ao 41, João está nos ensinando isso, que curado por Jesus, o homem enfrenta a luta com os dirigentes de uma sociedade cega que o afasta. Como consequência, ele passa então para uma nova comunidade e começa seu novo culto. Por outro lado, os dirigentes não querem aceitar essa realidade e por isso permanece intransigente dentro da instituição opressora. Este é o julgamento de Jesus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais claramente no seu coração. Meu desejo é que o nosso entendimento ele vem sendo desenvolvido, vem sendo alargado. E se nós continuarmos aqui perseverando, com certeza nós vamos crescer muito, nós vamos avançar muito e é para a glória de Deus. Eu creio que Deus está preparando para algo muito maior e nós podemos contribuir com o crescimento do reino de Deus aqui nesta terra. Esse é o intuito pelo qual eu abro aqui o meu áudio e gravo estas leituras. Eu apenas estou usando a minha voz como um canal, um instrumento que Deus me deu para honrar o nome do Senhor, para honrar o sacrifício da cruz, para honrar esse amor que Ele tem por cada um de nós. Deus deixou esta palavra aqui para nos instruir, para nos ensinar, para nos exortar, porque Ele nos ama. E nós somos tão importantes para Deus que Ele deixou esta palavra para ser o nosso manual de instrução, é a nossa bússola. Nós não precisamos viver na escuridão, sofrendo, angustiado, triste, desesperado, porque o Senhor tem solução para tudo, para todos os assuntos da nossa vida, através desta palavra. Esta é uma palavra viva. Este não pode ser considerado um livro qualquer, um livro de biblioteca. Não, aqui é a palavra de Deus. Aqui é a própria vida de Deus. E esta vida de Deus, ela vem dar vida para cada um de nós.
e que o Espírito Santo te convença disso, meus queridos. Não importa o que cada um esteja vivendo, Deus faz nova todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Amém? Confia no Senhor e tudo Ele fará. Querido Deus, aqui eu te louvo, te adoro e te exalto por mais esta oportunidade, por mais este dia que o Senhor está nos concedendo. Pai, envia a tua luz e nos encha, Pai, da tua luz, para que nós possamos viver de glória em glória, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Aqui eu te louvo e te agradeço. Amém e amém.